Começou a partir de um esforço que a gente fazia, amigos músicos, né, que já tocavam juntos, mas nas respectivas cozinhas das suas casas, né? Literalmente isso. Eu sou muito amigo, de muito tempo, né, do Aníbal, que é uma figura bem conhecida aqui da militância socialista, preside a Casa José Martí. Olhando lá a casa, a dinâmica e as instalações, eu disse para o Aníbal que talvez a gente pudesse fazer uma música ali, né? Um samba e choro. Essa ideia de samba e choro está desde o começo. E o começo foi assim, luz branca, né? Aí foi indo e foi começando a agregar, né, algumas pessoas. Mas num determinado momento a gente pensou o seguinte, fiz um tempo teatro, isso foi muito importante para a minha percepção estética em espaços como aquele lá. Era um salão, as pessoas se reuniam, mas eu comecei a insistir com a ideia de que aquilo era um teatro de bolso. E que se a gente trocasse a luz branca por um spot, tinha lá uma rotunda, né, mas que servia um pano preto, né, que servia para pregar recado e tal. E eu tive essa ideia e comecei a peregrinar com os outros para defender essa ideia. A gente colocar uns spots e afinar a iluminação e tal, que aquilo imediatamente viraria um teatro. E virou. Não tinha o nome de Esquerdantina ainda, mas era um esforço que a gente fazia para ajudar a pagar o aluguel. Então ele começou a ser chamado de Samba do Aluguel, né? Só que ele sempre juntou muita gente, esse grupo sempre juntou muita gente. A Esquerdantina, já tocando ali, já começava a lotar a rua. A gente percebeu isso. Junto com essa ideia do teatro e tal, eu também insisti muito em que a gente fizesse algo próximo da gafieira, a linguagem de gafieira, contemporânea, mas fizesse algo assim, com metais, etc. E conversando com o Mário, que é um amigo, não é músico, mas acompanhava a banda, a gente estava trocando uma ideia e eu estava falando para o Mário, Mário, a gente podia fazer uma gafieira assim, de esquerda, que nem o Estudantina na década de 60, que os estudantes fizeram no Rio. Gafieira de esquerda, Estudantina, gafieira de esquerda. Pô, fazer Esquerdantina. Foi essa a sugestão dele. Quando ele falou isso, eu falei, cara, esse é o nome, esse aí é o nome. E foi assim que nasceu o nome Esquerdantina, ainda na fase da Martí. Thaís, me dá a sua perspectiva do que é o Esquerdantina. Bom, o Esquerdantina, para mim, tem muito a ver com o direito à cidade, porque a gente acaba ocupando o centro histórico, é uma festa de rua, é uma festa aberta, e com isso é uma festa amplamente democrática, mas além de ser uma festa aberta, uma festa de rua, também é um movimento de politização, né? Então, para além da cultura negra, para além do samba, a ideia é que as pessoas também criem consciência de classe, consciência racial através da cultura, através da festa de rua, né? Eu acho que é também um ato de protesto, mas é um ato também de conscientização, de tomada também do espaço, do centro. Eu acho que a Esquerdantina é um rolê que consegue unir essa galera num encontro, assim, de trazer essa ancestralidade negra, né, na escolha das músicas, na curadoria do espaço, de como traz realmente esse registro histórico, né, e consegue carregar tudo isso sem trazer de uma forma vazia, né, e aí consegue trazer isso para o centro, que é um espaço super importante e que consegue realmente trazer novas ideias para um centro que foi tão cruel com a cultura negra. Não era inicialmente um projeto, né, idealizado, começou ali como encontro, algo ali de cozinha, né, como você colocou. E aí, qual o momento, né, que vai para 15 de novembro, vai para a rua, vai para o centro, e juntando essa questão de centro, né, de Santos ser uma cidade histórica, pensando no centro, que tem toda a história preta aqui na cidade, vocês fazem a musicalidade preta. Qual o momento que tem essa junção ali, que para de ser algo de cozinha, né, e vira um projeto, porque na verdade virou um movimento. Eu vejo a Esquerdantina hoje como um movimento. Movimento político também, né? Um movimento político também, o nome em si, Esquerdantina,
a data ali, 2018, que é um ano bem fatídico na nossa história. Então, né, como que vocês enxergam todas essas junções? Teve alguns momentos que foram marcantes. Um deles foi o Ele Não, né? Era um movimento feminista muito forte, era um momento muito tenso da história, né? E aqui de muita unidade, né, dos progressistas da esquerda aqui nessa cidade. E aí teve um ato na Praça da Independência que, assim, o Esquerdantina tem essa feliz coincidência. Em alguns momentos, assim, perto de alguns momentos marcantes da história, o Esquerdantina está agendado. Aconteceu isso no mesmo dia do ato do Ele Não. Foi um ato belíssimo na praça, teve bastante gente. A galera ia para Martí, porque tinha Esquerdantina. Cara, foi todo mundo para lá. E era muito tenso. E eu me lembro que a gente tocou Bêbado e Equilibrista, já no final do evento. E, cara, a galera começou a chorar de emoção. Inclusive a banda. Aquilo foi muito forte, né? E assim, a gente percebeu, esse é um dos momentos que a gente percebeu que a gente é uma banda com uma identidade, um propósito, né? Uma linguagem, né? E valores. Adriana, qual é a sua perspectiva sobre o Esquerdantina e como você enxerga esse rolê cultural aqui na cidade de Santos? Bom, eu vejo o Esquerdantina como um espaço de muita potência, um espaço político, um espaço de trocas, de partilha e de produção de cultura. Na verdade, eu acredito que esse seja um espaço onde os coletivos, movimentos, a população santista que sonha com uma sociedade mais justa, mais democrática, mais fraterna, mais inclusiva, mais acolhedora, possa partilhar dos mesmos ideais e construir possibilidades de construir essa sociedade que garanta aí uma sobrevivência, na verdade, uma vivência digna para todos, todas e todos. Não, o Esquerdantina é uma resistência, né? Uma resistência do samba, da tradição que o samba representa e a parte do samba que é o protesto. Lembrando, né, que nós negros, né, acima de tudo, protestamos contra o racismo. Aí veio a pandemia, todo mundo fechado nas suas casas e aquilo que nós vivemos. E aí o subtexto era: a Esquerdantina acabou. Martí perdeu a sede. Aí o Clube do Choro, esse registro é muito importante que seja feito, nos convidou. O Clube do Choro está de portas abertas para a Esquerdantina. Estou sabendo que vocês perderam lá a sede e tal. Se quiserem se apresentar aqui, venham se apresentar aqui. Cara, a gente foi. Na primeira apresentação, cara, a gente começou a tocar, chapou. E eu me lembro de, no intervalo, ir até a janela, tem uma sacadinha ali, né? Fui ali com o Santana, que é o violão 7 cordas. Olhamos lá embaixo, estava chapado. Eu falei: cara, o que é isso? Gente, Aí ele falou assim para mim: nós vamos apresentar na rua. É na rua. A gente tem que tocar na rua. Eu não falei num desse discurso com essa ênfase que ele me deu, mas assim, meu espírito era o mesmo. E na apresentação seguinte nós fomos para a rua. E aí virou isso que a gente... A conta que se faz é que está atingindo 3 mil pessoas. Para você, como você enxerga o movimento cultural chamado Esquerdantina? Cara, maravilha. É a primeira vez que eu venho. Cara, estou vibrando. A gente estava em casa pensando: será que vai estar cheio? Será que vai ter gente? Vamos lá ver, vamos lá. Aí no caminho ainda falamos: tá chovendo, vamos chegar lá, não vai ter ninguém. Cara, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que têm afinidade com a Esquerdantina. Isso tem que acontecer pelo menos uma vez por mês, no mínimo. O centro da cidade é a cara da Esquerdantina. Tem que ser aqui e acontecer mais vezes. Então, resumindo, quem escolheu a rua foi o povo. Porque encheu tanto, Sim. Né? Sim. Que aí a Esquerdantina foi obrigada a expandir e tomar as ruas. E tem um detalhe aí.
Quando a gente foi para a rua, a gente começou a se apresentar com um ponto do Seu Zé, né? Porque a Esquerdantina ela tem uma identidade visual, aliás, quero registrar aqui que o artista plástico que criou a identidade visual da Esquerdantina é o Zé Nassara, faz parte da história da Esquerdantina e está no coração da Esquerdantina. Ele fazia o surdo no tempo, mas ele é um artista plástico da maior importância. Então, aquele surdo batendo, emitindo som, é criação dele, com aquela fonte também que ele usou, e a imagem, que foi uma conversa. Aí tem uma história, tem uma peculiaridade que é interessante. Quando a gente vai para samba de terreiro, essas coisas mais litúrgicas, sempre tem uma foto de um fundador da escola na mesa, e um respeito reverencial, etc. E eu brincava com isso, eu falava assim, gente, nós não somos de nenhuma escola propriamente dita, nem vamos fazer de conta que a gente é, nós somos tudo de esquerda, né, e gente da música. E aí eu me lembro, também foi numa conversa com o Mário isso, e com o Santana, eu falei, ó, eu acho que a gente tem que botar uma fotografia do Karl Marx. Por que o Karl Marx? Porque ele foi um crítico importante do capitalismo e, assim, alguns aspectos dessa crítica permanecem superados. É muito profundo nessa crítica. Então, acho que dá para botar ele lá. Mas Karl Marx sozinho não rola aqui no Brasil. Tem que botar o Seu Zé do lado dele, porque quando o bicho pegar, é com o Seu Zé que a coisa se resolve. E a gente fez isso, cara. Mas olha só, não tem teoria nisso. É assim, é um pouco da irreverência, mas assim, das coisas que a gente sente, né? Cara, imediatamente a galera falou, pô, mas isso aqui... E ia tirar fotografia, que a gente montou uma mesa com o Seu Zé, com essa foto, esses adereços cênicos, né? E quando, no intervalo, o povo ia fazer foto, e aí os músicos se posicionavam, a foto e falavam assim, não, mas é sem você. Só que... Muito bom. Cássio, qual é a tua visão sobre a Esquerdantina e como você enxerga, né, esse movimento musical como um potencial transformador político na nossa cidade e região? Para mim, o Esquerdantina é um movimento social, político e musical que acontece aqui em Santos, que tem o intuito de fomentar a arte caiçara musical e com que as pessoas conheçam mais os batuques africanos, os pontos que a gente toca também, mais sobre a arte, mais sobre a música africana litorânea santista. Para mim é muito natural já, porque eu sempre, desde pequeno, sempre fui para samba, escola de samba, fui criado nesse meio, então minha mãe, minha avó sempre me levaram, e aí ter essa oportunidade de trazer muitos amigos para cá também é muito bom. Para mim é natural, é maravilhoso, é o tipo de rolê que eu apoio, eu sempre quero trazer amigos para cá, eu gosto bastante. Para mim é incrível esse encontro de gerações. Que é a emoção com as músicas. Que é também algo que, quando a gente está ali, a gente sente, eu tenho certeza que ele também sente. Que é assim, ele é bancário, eu sou advogado, professor. O outro é TI. Nenhum músico, a não ser o naipe de sopro, que é um caso à parte, sobrevive apenas da música, embora isso fosse uma coisa, um sonho, né? E os músicos que são do Esquerdantina têm essa composição variada. Mas a gente estuda muito. A gente tem muito respeito pela nossa música. A nossa música é muito sofisticada. Ela é muito sofisticada. E quando você começa a tocar, né, a nossa música, você entende isso. Nós temos muitas discussões entre nós sobre acorde. Não, o acorde não é esse, o acorde é aquele e tal.
E uma vez eu vi um documentário sobre os Novos Baianos, de uma fita que sumiu na década de 70 e foi parar na Alemanha. E aí, passou lá na Alemanha, na época, na década de 70, e todo mundo ficou assim, abismado, o que era aquilo? E os caras falaram, isso aqui é música brasileira. Não, música brasileira, mas é música de câmara, né? Não, é música da rua, é música do jovem brasileiro. Não é possível. É muito, muito complexo isso, e é mesmo, né? Então, esse trabalho, ele sempre nos emociona. Eu acho que assim, o Esquerdantina é o rolê mais democrático do Santos, é onde a gente pode encontrar várias pessoas, várias ideias, e esse encontro de gerações mesmo, que é uma troca muito legal, né? Os mais velhos poderem passar um pouco das suas experiências, das vivências que eles tiveram, e os mais jovens também poder atualizar a gente também, no meu caso também, que, né, às vezes já vivi uma outra fase, então acho que é muito bacana ver isso em Santos, e o lugar, né, o nosso rolê de sexta, que é onde a gente descontrai, abre o nosso final de semana. Aí chegam os músicos, isso foi na casa do Santana, aí a gente lá, né, assim, muito cheio de dedos e tal, ele com o cavaco dele, eu com o meu, os 7 cordas. Aí chegam os caras, tudo do exército, músicos de uma banda militar. Aí chegam lá, começam a conversar. Pô, você conhece isso? Não, nunca ouvi falar, não. Pô, você conhece o São Batista? Não. Pô, você conhece o Mael Silva? Não. E o Noé Rosa? Não. Então, vou mostrar aqui umas coisas. Mas os caras são músicos, são bons músicos. Vou mostrar umas coisas aqui, aí começamos a tocar, né? Meio sem saber o que ia dar aquilo, né? E tava meio tenso o negócio também. Aí, o músico que foi chamado primeiro, ele trouxe outro. Era um trombonista de vara, porque é isso que a gente fala, tem que ter trombone de vara, tem que ter trombone de vara. Aí o trombone de vara trouxe o saxofonista. Quando os caras vieram, o case, abriram, eu disse, pô, isso aqui vai dar certo. Mas estava tenso. Aí ele perguntou assim, a gente mostrou um pouco a banda, né? Aí tem todos aqueles elementos cenográficos, o Marx. Aí o músico perguntou assim, quem é esse velho aí? Aí a gente olhou assim. Papai Noel? Que foi esse sujeito aí? Isso aí é um filósofo aí. Mas ele toca samba. Depois a gente fala disso aí. Aí foi uma apresentação. Foi outra. Quem é esse velho? Vamos vincular. Esse cara do Exército Brasileiro. Aí pô, quando a gente foi para a apresentação, aquele monte de gente, e aí os caras falaram, pô, isso aqui é... Cara, o que é isso? Nós descemos num outro planeta, né? E aí eles tocaram à vontade. Tem uma foto icônica do Esquerdantina, que é o saxofonista fazendo um solo assim, alguém captou ele. Cara, é linda essa foto dele. E quando a gente estava lá, ele estava mesmo, tá tocando um choro chamado Saxofone Porque Choras. E tem uma passagem lá que ele fez assim, aí todo mundo começou a aplaudir, a gente fotografou. Aí eles já estavam completamente integrados na banda, né? Aí pronto, aí os caras, não, isso aqui é bom. Mas tipo, e esse velho aí? Detalhe. Agora não, e assim, o que é bacana? Essa galera hoje circula na noite, toca na noite, assim. As casas, os outros músicos, os outros colegas músicos começaram a se apropriar do sopro.
porque isso é maravilhoso no samba. Isso é um potencial, isso é da nossa música. E aí criou um mercado. E os caras estão famosões aí. Eles agora, pô, você abre o Instagram, estão lá, não sei aonde. Estão numa banda, estão noutra e tal. Então isso é uma coisa que a Esquerdantina fez. Para você, qual a importância do Esquerdantina, de um evento como esse na rua, aberto, gratuito, e como isso interfere diretamente no teu trabalho, né, com a tua empresa, no teu empreendimento? O Esquerdantina ele se tornou muito mais que um evento, ele é um acontecimento hoje em dia, né? Porque é uma coisa que acontece de 3 em 3, de 4 em 4 meses, a gente fica ali esperando, entendeu? Então eu tô aqui desde de vários Esquerdantinas atrás, sabe? Então é gostoso ver como isso cresceu, como ficou enorme, como se tornou uma potência. E para quem é empreendedor, maravilhoso, gente. Não tem coisa melhor estar trabalhando com o público, sabe? Com o pessoal que te acolhe e que você consegue acolher. E para a cultura negra também na nossa cidade é muito importante. Queria te perguntar para vocês, né? Falando sobre a questão da militância, como vocês enxergam, né? Porque isso, mesmo sem querer, vocês criaram um movimento, é um movimento que consegue aglomerar diversos movimentos. Então, porque assim, a galera do feminismo preto, por exemplo, vai lá e se encontra na Esquerdantina. E ali curte o samba, mas tem uma discussão, né, após ali o rolê e tal. Então, assim, eu quando circulo por lá, a gente tem, né, tá engajado nas questões da militância também. E aí eu, quando circulo, é um ambiente onde eu encontro muitas pessoas dos movimentos. Então, assim, é um grande network ali. A gente fala assim, não, vamos começar aqui, vamos começar aqui. Então, como que vocês enxergam isso? Era uma vontade, um desejo, ou aconteceu e como vocês encaram? A gente é militante. No núcleo que fundou a Esquerdantina, existia já uma militância, né, que cruzou essa parte estética. Veja, a gente tem um cuidado de não ser panfletário. Tem muito cuidado com isso. Mas tem um ensinamento do Brecht que é muito interessante, porque a arte, claro, ela tem lado, tem que ser engajada, mas antes de tudo, ela tem que entreter a pessoa que está lá. A pessoa tem que sentir. Porque se você... A linguagem racional é uma linguagem algébrica, ela está longe da linguagem estética, que é afetiva, né, emocional, nesse sentido. E a arte te toca numa outra frequência. Agora, a gente não é um grupo de músicos indiferentes às questões políticas. Não, a gente tem lado. Então, a gente abomina as práticas, né, que são, enfim, abomináveis. Racismo, né, machismo, homofobia, essas coisas. Nós estamos ali para dar porrada nisso aí mesmo. E a gente topa os debates todos. E a gente quer, sim, estar no campo, né, que é o campo libertário. Essa é a alma nossa. Luiz, é a primeira vez que você vem em Esquerdantina? Você já veio outras vezes? Qual que é a sua perspectiva aqui do rolê? É a terceira vez que eu venho. Uma perspectiva muito boa, eu acho uma movimentação muito importante, ainda mais em Santos, que era uma cidade que, era o Porto Vermelho paulista, e foi apagada, virou essa cidade, 80% conservadora, com a história que a gente sabe que tem, e ter esse ponto, tão claro e tão político e tão movimentado, eu acho importante, pra cacete, tá ligado? Luta, tá ligado? É o maior evento espontâneo musical de rua dessa cidade. Isso dito por muita gente, inclusive da própria administração. A gente ama o que a gente faz e o que a gente faz envolve o público. A gente não seria o que a gente é se não tivesse esse público e essa interação que a gente falou aqui. De verdade. Porque, às vezes, a gente acha que isso aqui vai ser muito da hora. O público... tá, mais ou menos. E às vezes a gente acha que isso aqui acho que não vai pegar. E o público levanta.
Então tem uma interação ali, né? Wellington, estamos aqui na Esquerdantina, debaixo de chuva. O que te motivou para vir para esse rolê hoje? O que você acha do Esquerdantina? Fala a sua perspectiva. Simplesmente o melhor rolê que tem na Baixada Santista. Lugar aconchegante, calor humano. É por isso que eu faço questão de vir de Praia Grande aqui para Santos, pro centro de Santos, para esse rolê.